quem nós somos. A associação foi fundada pelo Salvador Mendes de Almeida, que teve um acidente de moto aos 16 anos e que formou a Associação Salvador, que tem como missão promover a inclusão das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida, potenciando os seus talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades. E a nossa visão é um mundo igual para todos, independentemente das suas diferenças. E para dar aqui só uma abordagem muito rápida, a Associação Salvador tem diversos projetos que vão de encontro, mais uma vez, ao que a missão diz, a proporcionar a melhor qualidade de vida para as pessoas com mobilidade reduzida, em 3 grandes áreas. Eu vou falar-vos aqui do apoio ao projeto de emprego, e que está dentro da área da integração, que é a área em que nós estamos mais de perto, que temos o contacto direto com as pessoas com deficiência motora e que chegam à associação. E então aqui, respondendo aqui, já indo direto ao tema que nos traz aqui e que a Rita nos estava a colocar, de como é que nós funcionamos, o projeto Destino Emprego da Associação Salvador tem diferentes vertentes. Por um lado, a sensibilização, a capacitação e depois a interação entre os candidatos e as empresas. E é aqui que nós, a associação, tentamos potenciar esta contratação mais inclusiva para que haja uma vida mais ativa e produtiva, fazendo aqui a mediação. E queria-vos deixar, vou explicar um bocadinho mais, mas queria-vos deixar aqui só estes números para também justificarem o nosso papel e o porquê também de ter surgido o projeto e de sentirmos que fazemos diferença com o projeto de integração profissional. Hoje em dia, 8,2% da população portuguesa tem algum tipo de deficiência. Estima-se que dentro destes 8,2%, 76% das pessoas têm algum nível de limitação a nível físico. 3, a taxa de desemprego das pessoas com deficiência é 3,5 vezes superior à média nacional e a principal fonte de rendimento das pessoas com deficiência são as transferências sociais. Apenas 17% têm um trabalho como fonte de rendimento. Queria também aqui 0,5% dos funcionários do setor privado têm uma deficiência e 49% dos familiares com pessoas com deficiência sobrevivem com menos de 600 euros por mês. E, portanto, queria-vos deixar só aqui esta nota, porque acho que só os números falam por si e daí fazer cada vez mais sentido o projeto e podermos fazer aqui a diferença e subirmos estes números. Falando aqui em concreto do projeto e de uma forma mais assertiva como é que nós fazemos, nós atuamos em Lisboa e também no Porto e trabalhamos, por um lado, com as pessoas com a limitação motora e, por outro lado, com as entidades empregadoras. Através com as pessoas com deficiência de formação, temos o bootcamp, que trabalhamos competências transversais e trabalhamos com os candidatos o pitch para depois irem ao encontro de recrutamento, que também falarei mais à frente, que proporcionamos com as empresas e apoiamos também no acompanhamento pós-colocação. Por outro lado, com as empresas, vamos fazer ações de sensibilização. Vamos desmistificar preconceitos que possam existir relativamente ao tema e tentar angariar ofertas e mostrar que realmente as pessoas têm competências e capacidades como qualquer outro candidato e fazer aqui o match entre as empresas e os candidatos. As empresas depois poderão também participar no nosso encontro de recrutamento, que funciona também muito como uma divulgação de boas práticas. O que é que nós queremos aqui atingir? Por um lado, os candidatos, a sua autonomia financeira e também a sua participação social. Por outro lado, as empresas, os benefícios sociais que as empresas têm, humanos
reputacionais. Não sei se estou a ir muito depressa. Não, acho que está bem, está claro. Muito bem. E só para terminar aqui, respondendo aqui ainda à questão, eu trouxe aqui um quadro com o histórico do nosso acompanhamento desde 2015. O projeto teve início em 2015 e tem vindo a crescer. Em 2018 fomos também para o Porto. Portanto, tenho aqui o número de candidatos acompanhados. Já acompanhámos cerca de 550 candidatos. Um total de colocados de 182, sendo que neste número de candidatos colocados poderemos ver pela vertente de candidatos colocados diretamente pela associação, ou seja, por esta relação criada com as empresas, falamos de 87, e por outro lado os candidatos que, após a capacitação, após o trabalho com a associação, autonomamente também o conseguiram, e aqui estamos a falar de 95 candidatos. Vou parar aqui a minha partilha. É extremamente interessante que o número de candidatos que conseguem, embora é baixo, não é? Uhum. Mas já é uma vitória muito grande. Sim. E, portanto, acho que, Rita, falei aqui um bocadinho da forma como nós atuamos, por um lado com os candidatos e com as empresas, damos este acompanhamento, e também falar-vos aqui de alguns números e do que é que nós já alcançámos até aqui. Sim, eu acho que era exatamente isso, era tentar ouvir do vosso lado que isto no fundo tem dois grandes pilares, que é o candidato e a empresa, e nós somos a empresa e temos que perceber que do nosso lado até já vamos receber muita coisa feita, portanto vocês fazem muito trabalho por nós e é esse o grande benefício de podermos ouvir do vosso lado e ganhar experiência e fazer uma ligação mais próxima. E aqui o caso prático da Microsoft, que beneficiou dessa ligação convosco, mas também como é que a Microsoft aí chegou, que eu acho que isso é que é interessante. Sim. Deixa-me só dizer, Rita, que acho que é a primeira vez que eu estou num evento onde há outra Rita. Então sempre que alguém diz Rita, Rita, não sou eu, é outra Rita. Portanto, tenho estado aqui assim, Rita. É a pisada e a cordevil, como os homens. Não é agora ainda. Ok, o caso da Microsoft... efetivamente, muito do que a Joana disse resonate comigo e com a experiência que a Microsoft tem tido, ou seja, passa muito pelas empresas de proativamente fazermos o reach a estas instituições e haver esta parceria que a Joana falou entre as empresas que estão a recrutar e as instituições, nomeadamente a Salvador, claro, a ACAPO e outras instituições como tal, que têm os candidatos, que conhecem melhor do que ninguém o perfil dos candidatos e que melhor se podem enquadrar nas competências e no perfil que nós estamos à procura, seja ele uma competência técnica num produto específico, no caso da Microsoft, o falar inglês, portanto, eu acho que passa muito por haver primeiro esta parceria entre as empresas e as associações. É a procura e a oferta, não é? É o casamento das duas coisas. Alguém tem o produto, alguém tem a vontade e juntam-se as duas coisas. Mas tem sido um caminho que a Microsoft tem percorrido e passa, como eu referi, primeiro por este reach out, esta parceria com as instituições, mas depois não acaba por aí, não é? Porque depois é só o começo. Nós recrutamos a pessoa, não é? Passamos os contactos, efetivamente consegue-se fazer uma contratação, mas depois há toda, como a Joana também referiu, o after, não é? Há que haver o acompanhamento que a Joana e a instituição Salvador fazem, nomeadamente este processo de recrutamento que nós já fizemos, fazem o acompanhamento da pessoa para perceber como foi o processo, como é que está a ser a adaptação, neste caso à Microsoft, e do nosso lado nós temos que fazer a mesma coisa, ou seja, ter a certeza que todas as instalações que estamos a disponibilizar, os produtos que estamos a prestar, toda a documentação, todas as reuniões, tudo o que temos ao nosso redor está feito de forma inclusiva. E eu acho que, como referíamos um bocadinho antes da call começar, só quando nos pomos nos sapatos ou quando nos pomos no lugar onde temos que efetivamente testar a nossa tecnologia e temos que testar as nossas instalações, é que começamos a ver o que é que falta e o caminho que ainda temos a percorrer. Porque, por exemplo, as instalações da Microsoft, quando foram reconstruídas agora,
ou refit, como se diz, elas estão construídas na mesma, foi só o redesign por dentro. Nós refizemos tudo com o intuito de ser 100% inclusivo, para acessibilidade reduzida, tudo. Só que tem que ser testado, não é? E só depois de ser testado, porque na teoria tudo funciona, só depois de ser testado é que conseguimos perceber o que é que nós ainda temos que melhorar. A mesma coisa para o mindset das pessoas, não é? Eu falo por mim. Por exemplo, quando nós fazemos uma apresentação geral dos resultados da empresa, quantas vezes é que nós estamos numa apresentação como esta e dizemos, como podem ver aqui no gráfico, Pois. e isto sai-nos, não é? Mas temos que nos pôr do outro lado e pensar, não é, nem toda a gente vai ver o gráfico que eu estou a mostrar. Eu tenho que detalhar, pôr um alt text no gráfico que estou a mostrar, tenho que pôr subtitles, tenho que ter a certeza que a informação que eu estou a demonstrar naquele All Hands, por exemplo, é totalmente inclusivo. Portanto, eu acho que, resumindo, passa pela parceria grande que nós temos que ter com as instituições, proativamente fazer este reach out, porque o que nós vimos é que os currículos não nos chegam. Se não fizermos nada, os currículos simplesmente não chegam. Não quero aferir e não quero especular o porquê. Passam-me várias razões pela cabeça, mas a realidade é que não chegam se não fizermos este reach proativo. E depois passa pelo acompanhamento e passa por este processo evolutivo de estarmos em constante aprendizado, termos a certeza que estamos a fazer todas as coisas corretas. Aproveito e vou deixar aqui no link da nossa mensagem, daqui do nosso Teams, um link para um treino gratuito relativo à acessibilidade, que todos podemos fazer, gratuito, da Microsoft, que cria o awareness para estes tópicos que eu acabei de falar, que é todos os pequenos detalhes e todas as pequenas mudanças que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, tanto profissional como pessoal, para tornar tudo o que nós fazemos mais inclusivo. Portanto, vou partilhar agora aqui o link. No fim de fazer o treino, recebem um badge, mas além do badge, eu acho que a sensação de que temos informação suficiente para tornar o mundo um bocadinho melhor é o que é mais gratificante, além do badge que se recebe. Portanto, se tiverem um bocadinho, agora na Páscoa que vai chover, podem dedicar um bocadinho do tempo, com certeza, para fazer este treino. Eu gostei muito, eu acho que é brutal. Este brutal saiu um bocadinho tipo teenager, mas é mesmo brutal. Portanto, eu recomendo a todos fazerem. Vamos fazer. Obrigada, Rita. E agora de seguida passava aqui a palavra à Teresa, porque a Teresa, representando aqui a Noesis, que faz parte da nossa comunidade de membros aqui do EMCP, foi muito engraçada em conversa, porque de facto a experiência da Noesis é uma experiência já inclusiva e que nos pode dar um testemunho na primeira voz, que é extremamente interessante de ouvir. Pronto, boa tarde. Eu vou-vos, como a Rita está a dizer, pronto, a Noesis é uma empresa de tecnologias de informação. Penso que muitos de vocês já trabalharam connosco, já contactaram connosco noutras iniciativas. Neste momento temos, em termos de Noesis, 7 escritórios, cerca de 900 consultores, e estamos no mercado há mais de 25 anos. No início do ano passado fomos comprados por um grupo espanhol e, portanto, agora estamos integrados num grupo que tem cerca de 2.000 colaboradores em muitos mais países e, portanto, cada vez mais esta dimensão está a crescer. Em termos de o que fazemos com este tema, como a Rita compartilhou convosco, quando ela me perguntou, eu disse, mas nós não fizemos nada de especial, nós temos um processo de recrutamento natural, que é baseado nas competências percebidas que fazemos nas entrevistas de recrutamento, e na verdade não temos nenhum programa específico para esta integração, mas temos alguns colaboradores com essa diferença, com essa inclusão, em que para nós são iguais, ou seja, não há uma diferenciação. 30% dos talentos da Noesis são mulheres e, portanto, já começamos aqui a ter uma percentagem muitas vezes acima do mercado e neste setor das tecnologias, claramente. Temos atualmente 10 nacionalidades diferentes de colaboradores connosco, mas já tivemos ao longo da vida da Noesis mais de 40 nacionalidades de colaboradores.
estamos a cumprir as obrigatoriedades legais que a seguir vão ser faladas, portanto, nos nossos anúncios fazemos referência a esta lei de 2019 que todos deveríamos começar a cumprir, mas a verdade, e partilho convosco, é que estamos a fazer isto desde o final do ano passado e até hoje houve 4 pessoas que nos responderam dizendo que estavam ao abrigo desta lei. E, portanto, tal como a Rita referiu, os currículos não chegam por aqui. Ou seja, nas áreas de tecnologias todos sabemos que o mercado está completamente saturado, com falta de recursos. Há muita oferta, poucos recursos e estamos todos numa guerra constante para recrutar. Mas estas pessoas efetivamente não nos chegam. Não sabemos porque não querem denunciar ou dizer que têm esta questão, se não cumprem mesmo os requisitos. A questão é que estamos a fazer e, portanto, eu penso que a questão da lei vai levantar alguns temas no futuro, porque mesmo que nós queiramos incluir, se as pessoas não aparecem, vai ser difícil. O que é que temos procurado fazer e realmente a sensibilização vai aparecendo à medida que nos deparamos com os temas. No dia-a-dia procuramos que as instalações sejam o mais ajustadas possíveis, mas na verdade tivemos que o pensar quando nos aparecem os casos. Ou seja, por exemplo, em Proença Nova tivemos uma pessoa, temos um pequeno escritório, escolhemos o escritório e temos um colaborador que anda de cadeira de rodas. E, na verdade, o escritório era no 2º andar e não tem elevador e, portanto, tivemos que fazer uma adaptação para ter uma plataforma elevatória e ele podia ir sem problemas para o escritório. Mas foi um tema que, quando andámos à procura, nem pensámos, ou pensámos que teria que ter casas de banho para entrar a cadeira de rodas, mas não pensámos que se não tiver elevador ou não entrar, não vai ser um problema. E isto é a principal preocupação que eu acho que no dia-a-dia vamos começando a sentir, temos que pensar em alguns outros pontos e as barreiras arquitetónicas, físicas, penso que muitas vezes ainda são as mais difíceis. Nos momentos especiais que temos proporcionado eventos, festas, isto já começa a ser uma preocupação, ou seja, quando procuramos um lugar, procuramos garantir que a acessibilidade é fácil, que tem forma das pessoas lá chegarem, que não tem problemas de obstáculos que as pessoas não possam ultrapassar e, portanto, isto começou a estar no nosso mindset de preocupação no dia-a-dia e nos momentos especiais. Mas temos a consciência que claramente podíamos fazer muito melhor porque realmente não antecipamos e eu penso que esse é o ponto que todos nós poderemos começar a fazer e estas sessões são fantásticas para isso. Temos que ter sensibilização que não estamos a fazer tudo o que podemos fazer. Temos um tema que as pessoas não querem ser tratadas como diferentes e isso é muito importante, ou seja, apesar das suas limitações, as pessoas não gostam, não querem, são iguais, querem ser tratadas como tal e isso é muito importante que não as vejamos como tendo que ser pessoas especiais, elas são iguais a todos nós e o exemplo, penso que cada um de nós e nestas empresas que têm mais pessoas que têm um grande impacto em termos de empregabilidade, será um fator crítico. O que é que eu pedi? Achei que mais do que o meu testemunho seria um dos nossos colaboradores e eu pedi a 2 dos nossos colaboradores que têm temas de mobilidade que nos fizessem um pequeno testemunho para eu poder compartilhar convosco. Eu não sei se o João e o Pedro estão a assistir à conferência, nós convidámos, mas se tiverem, vou-vos aqui apresentar um pequeno vídeo que fizemos com os testemunhos deles. Ótimo. Está sem som. Está sem som? Ai, tem que ser a Teresa a pôr aí. Quando partilha. Sim, espera, estou só... Ai, espera. Quando partilho... Ao fim do ano de pandemia já somos todos experts em Teams. Isto já... Pronto, é verdade. E o que é que eu não fiz? Que eu tive a ensaiar para isto correr bem. Quando começa a partilhar, tem que agora deixar de partilhar. Tem que pôr o enable som, sim. Exato.
Então, vou deixar. Já somos todos IT experts. Então, share content include. Include sound. Perdoem, já vou. Está a chegar. Tá. Já está? Tá. Olá, eu sou João Pedro Serra e cheguei à Noesi em 2001. Trabalho como consultor na área de testes funcionais. A minha doença é do foro neurológico e é degenerativa. Olá, o meu nome é Pedro Gonçalves. Estou na Noesis desde julho de 2019. Sou Junior Consultant e faço parte da equipa de Local Solutions. Fiquei paraplégico após um acidente de automóvel que tive aos 2 meses de idade e desde então necessito utilizar uma cadeira de rodas. A minha integração na Noesis foi muito boa. Antes de ter sido contratado na empresa, fiz parte da Academia de Doença Nova. Não senti qualquer dificuldade. Foi uma integração normal. Ainda éramos poucos. A empresa estava em fase de crescimento. Sou o número 46, sendo que hoje somos cerca de 900 talentos. Nessa altura ainda não precisava de apoios para me deslocar. Caminhava já com alguma dificuldade e sempre que mudava de cliente havia a preocupação de me facilitar o estacionamento de garagem. Acho que se devia pensar mais preventivamente em pessoas com deficiência. Pela minha experiência, as pessoas apenas costumam pensar nisso quando são confrontados com os casos específicos. Isso depois dificulta eliminar certas barreiras arquitetónicas. Inicialmente, o nosso novo escritório, em Doença Nova, não teve acessibilidades para mim, visto que se situava no segundo andar. Mas, felizmente, foi depois construída uma plataforma elevatória no nosso novo escritório, que nos depois possibilitou mudar para lá. O ambiente de trabalho na Noesis é excelente, nada a apontar. Como existem bastantes pessoas da Noesis a trabalhar no cliente, onde eu estou, acredito que estamos todos mais protegidos e coesos enquanto equipa. O ambiente de trabalho na Noesis é excelente, quer no escritório e quer nos projetos por onde tenho passado. Tem havido sempre um forte espírito de grupo entre os colegas. Em 2019 eu participei no Sunset e no jantar de Natal. Ao longo destes 20 anos, participei praticamente em todos os jantares de Natal e em alguns eventos organizados pela empresa, com a dinâmica, estímulo e entusiasmo que estes eventos proporcionam a todos nós que pertencemos à Team Noesis. O meu conselho para pessoas com deficiência é nunca desistirem de reclamarem quando são confrontados com discriminação ou barreiras arquitetónicas. Infelizmente, muitos desses problemas apenas são resolvidos quando levantamos a voz. Não senti de todo dificuldades de inclusão nas organizações por onde passei. Mas não queria deixar de referir que essa incapacidade deverá ser zero aos olhos dos outros. Penso que o grande objetivo de todos nós é sermos iguais aos demais, seja com mais ou menos dificuldades. E o conselho que posso dar neste momento é continuarem a ter um espírito resiliente. Só desta forma a organização olha para nós, olhos nos olhos, e poderá abrir portas que antes poderiam estar fechadas. A administração da Noesis e toda a sua estrutura diretiva está preparada e sem complexos para apoiar e ajudar a ultrapassar qualquer obstáculo ou dificuldade que possa existir. O meu muito obrigado, a união faz a força e seguimos juntos. Muitos parabéns, Pronto, penso que era importante ouvir a voz deles. Eu pensei que poderia ser um testemunho, poderia trazer aqui um bom contributo. É um excelente contributo. Acho que no fundo, é assim que nós aprendemos, pela voz de quem está do lado da dificuldade, e é um excelente contributo. Portanto, aquilo que vocês estão a fazer e a forma natural como isso aconteceu, acho que para mim é o melhor exemplo, que nem foram atrás como eu digo, do prejuízo, estavam abertos e a coisa aconteceu. E é isso que nós temos que fazer, para além de ir captar naturalmente, mas esta abertura potencia que estas pessoas sejam felizes e que estejam enquadradas, e isso também é a experiência que a Joana depois nos vai trazer aqui mais à frente, também de casos de sucesso que tem. E agora pedia aqui à Maria, do ponto de vista mais de suporte legal, que nos pique aqui com algumas ideias que nos podem ajudar também a ser mais rápidos nesta ação. Bem, eu não sei se tenho muito para ajudar, e acho que digo isto
certa forma, com um infelizmente, porque é verdade, na ótica, enfim, dos advogados que trabalham nesta área, é que a escassez da contratação, no fundo, de pessoas com necessidades especiais acaba por conduzir também à falta de experiência, ou seja, a verdade é que em toda a minha vida profissional, que apesar de tudo não posso considerar curta, apenas tive um contacto direto com esta situação, com uma situação de uma pessoa com necessidades especiais e que, ao contrário daquilo que nós aqui estamos a discutir, que é a inclusão, ela o que queria fazer era sair da empresa. E queria sair da empresa porquê? Porque é uma pessoa que... eu acho que também é importante contar aqui um pouco como é que foi o contacto com esta, enfim, trabalhadora. Ela marcou uma consulta no escritório e eu fui recebê-la à entrada do escritório. E foi aí a primeira vez que me deparei com o facto de estar perante uma pessoa com nanismo, ou seja, era uma anã que estava ligeiramente acima do meu joelho, ou seja, a altura dela era mesmo muito, muito, muito pequenina. Portanto, aquilo para mim foi claramente uma surpresa, porque não estava à espera. E no caso concreto, o que é que se passava? A entidade empregadora desta pessoa não estava a pagar os subsídios de férias, os subsídios natais, trabalho suplementar, inclusivamente bónus que estariam prometidos. E isto era, enfim, uma quantia que ela utilizava para reformular, nomeadamente a casa. Ou seja, eu nunca tinha tido contacto e sequer pensado nas dificuldades que uma pessoa que sofra de nanismo pode ter. Portanto, neste caso, ela mostrou fotografias da cozinha que está feito à esbancada à altura dela. Portanto, tudo está construído de forma que uma pessoa extremamente baixa consiga aceder. As tomadas tinham sido descidas, portanto, isto em casa. E o que é que acontecia no escritório? Para além desta dificuldade financeira, ela também já estava cansada, portanto, ela também já não era uma pessoa já com 40 anos e estava cansada. Portanto, estava cansada porque a entidade empregadora pouco ou nada fazia para facilitar a vida dela. Ela vinha acompanhada de um saco muito grande. Quando chegou lá ao escritório, e eu na minha inocência, porque verdadeiramente nunca tinha tido contacto com uma situação destas, interroguei-me quando estávamos a subir o elevador o que é que estaria dentro daquele saco. E foi aí que eu percebi pela primeira vez, e eu estou a relatar-vos isto com toda a sinceridade, porque acho que foi muita inocência minha, mas admito que se calhar agora me voltasse a acontecer. Foi quando entramos na sala, a primeira coisa que eu pensei foi como é que ela sobe para a cadeira. Ou seja, porque verdadeiramente a cadeira era alta e ela tira daquele saco enorme algo que se desdobrava e ficava com 2 degraus, para onde ela muito rapidamente subiu e trepou para cima da cadeira e sentou-se. E depois relatou também que ali dentro que trazia mais outros objetos que eram essenciais, nomeadamente para entrar no local de trabalho. Isto porquê? Porque a empresa tinha, as portas de entrada da empresa eram aquelas como se fossem portas de fogo, que tem aquela... a qual ela não chegava, portanto, ela não chegava lá, ela não conseguia pressionar para entrar. E a empresa, mesmo sabendo que ela trabalhava na empresa há 15 anos, nunca em todo este percurso fez algo para alterar esta realidade. O que é que ela também tinha? Tinha um pau que esticava e que tinha um gancho onde ela prendia e fazia força para tentar entrar na empresa, nomeadamente abrir portas. E ela dizia, felizmente é tudo de maçaneta, portanto eu consigo abrir as portas de maçaneta, mas tenho que andar com o meu banco para todo lado, quer para ir ao bebedouro, quer porque quer ir buscar um prato, um copo, nada na empresa em 15 anos foi sequer alterado em função da realidade desta trabalhadora. E aquilo na altura, enfim, confesso que foi quase como um murro no estômago perceber que havia coisas tão simples que era possível fazer. É claro que nós agora aqui estamos a falar em adaptar o local de trabalho e estamos quase sempre focados na falta de mobilidade, nas cadeiras de rodas, mas a verdade é que existe esta realidade. Por exemplo, nós não podemos preparar as empresas todas quando estamos a pensar em função de todas as circunstâncias que podem existir, mas existem outras e neste caso não era assim tão difícil criar uma estrutura de madeira com umas escadas que não a obrigasse a andar sempre com aquele banco que eu acho que de certa forma quase criou ali um peso para ela, ou seja, já não bastava a circunstância da vida pessoal da senhora, como ainda tinha este banco. Felizmente chegámos a acordo, ou seja, que era o que ela queria
e portanto acabou por acabar bem e ela seguiu com a vida dela. Portanto, este foi o contacto mais direto que eu tive, que para mim me doeu especialmente na altura, não só porque eu era relativamente jovem, mas porque nunca tinha tido um contacto com esta realidade e apercebi-me das dificuldades efetivamente que existem. E a outra situação em que eu tive, não tendo sido eu um contacto direto, mas foi, curiosamente, agora uma contratação em época Covid, em que muitas das entrevistas são feitas através do Zoom ou do Teams, vamos dizer que é do Teams. Foi feita, enfim, através no fundo, dos ecrãs, e o trabalhador foi contratado. Quando se percebem, o empregador se percebe que o trabalhador estava numa cadeira de rodas. Ou seja, e aí não achou muita piada. Não achou piada porque não, ou seja, não foi o choque, eu acho que foi mais o choque inicial, porque depois de eu lhe explicar o que era necessário fazer, ok, então vamos tentar reajustar. Mas ele sentiu-se de certa forma traído. Não quer dizer que ele sentia que o trabalhador não seria excluído do recrutamento, mas aquilo foi escondido e eu acho que não tinha que ter sido enunciado, porque nada me garante que se ele tivesse evidenciado aquilo, que se houvesse a escolha entre dois candidatos, que eventualmente ele não poderia ser excluído por isto, ainda que não pudesse ser, não pode haver discriminação, mas a verdade é que ela existe e, portanto, também não a vamos esconder. E correu bem, mas eu acho que o trabalhador também teve coragem em avançar para aquele recrutamento porque se sentiu protegido atrás do ecrã. E, portanto, sentiu que a falta ou seja, o facto de não se ver a cadeira de rodas não o reduzia, porque eu acho que um dos pontos, e a sensação que eu tenho, é que um dos pontos é, de facto, esta circunstância. Agora, isto são as escassas experiências pessoais que eu tenho, que eu espero que se tornem mais frequentes, porque, enfim, julgo, como todos aqui saberão, foi aprovada a Lei 4 de 2019, que espero eu venha introduzir ventos de mudança neste tema da empregabilidade e inclusão, que, enfim, estão lentos, verdadeiramente lentos. Esta lei já introduz a obrigação de a contratação dos trabalhadores para empresas com 75 ou mais trabalhadores, 1% dever ser relativa a pessoas portadores de deficiência e de uma deficiência com mais de 60%. A verdade é que eu não conheço esta realidade. Ou seja, deve ser o número de empresas em Portugal que efetivamente estão a cumprir com esta disposição deve ser reduzidíssimo. E muito menos estão as empresas preparadas para em 2023 ou 2024 terem 1% ou 2% do respectivo quadro de pessoal com pessoas portadoras de deficiência e neste caso com mais de 60%. O que é que me preocupa verdadeiramente, e aqui acho que é um apelo que temos que começar a fazer, e ele já foi sendo abordado aqui de certa forma, que é, esta lei, como muitas, introduz duas exceções, e duas exceções que são, do meu ponto de vista, preocupantes, porque há bom português, admito que haja muitas empresas que vão tentar fugir, porque a responsabilidade social ainda não está verdadeiramente intrínseca nas empresas, nem mesmo nas pessoas, ou seja, e portanto era algo que não me surpreende. Uma está associada à impossibilidade, no fundo, da aplicação deste regime, no fundo da contratação de pessoas com portadores de deficiência ao posto de trabalho. E acho que nenhum de nós questiona que há efetivamente postos de trabalho que não será possível eventualmente contratar pessoas e eu digo isto porque a deficiência, este tipo de deficiência pode ser de variadíssimas razões. Por exemplo, Sim. Eu não posso contratar um motorista que seja invisual, por exemplo, ou seja, isto depois, todas estas circunstâncias têm que ser analisadas. Portanto, isto é uma das exceções. E a outra exceção é se verificar que o número de trabalhadores que, enfim, que estão inscritos no centro de emprego não reúnem os requisitos necessários para o preenchimento de uma eventual oferta de emprego. E aí eu já percebi que é um problema, efetivamente, que se verifica, é que não há oferta. Ou seja, estas pessoas não estão, efetivamente, não só não recorrem aos centros de emprego, como não estão a contactar as empresas, e isto é uma realidade que eu diria que temos que mudar, não só porque é um bem e uma responsabilidade social de todas, mas porque de outra forma nenhuma empresa vai cumprir com esta norma sempre sobre a justificação. Não há ninguém nos centros de emprego que reúna
no fundo, estas necessidades para preenchimento do posto de trabalho. E, portanto, de facto, estas duas exceções é algo que me preocupa e temo que possa vir a colocar, enfim, ou ser utilizada pelas empresas para tentar fugir, no fundo, a esta obrigação legal. Obrigada, Maria. Eu acho que isto é um ponto extremamente interessante, mas que ao mesmo tempo vem aqui muito em linha com aquilo que nós estamos a falar, portanto, aquilo que a Associação Salvador faz, ou aquilo que a Microsoft está a fazer, e portanto nós também temos que nos apoiar naqueles que são maiores e que têm um músculo próprio para ir à frente, e o benefício de sermos uma associação de empresas que trabalham em torno da Microsoft é também ganhar esta ligação à Microsoft e poder ganhar este ritmo através desta ligação, e o mesmo com a Salvador e com todas as outras associações, é no fundo dar este estímulo de que vale a pena empurrar os vossos candidatos para irem ao Instituto de Emprego e inscreverem-se, porque até a cultura pós-pandemia, portanto a cultura que nós todos estamos a viver e que ficará muito, vai permitir, e está a permitir formação online, está a permitir trabalhos online, está a permitir que uma entrevista seja online. Portanto, um deficiente motor ou visual que tinha que ir a uma entrevista e enfiar-se em 3 transportes e chegar à Expo, hoje não tem esse drama, faz uma call e fica resolvido. E portanto há aqui muita coisa... Agora, Rita, posso interromper só para dizer uma coisa? Eu nem diria nem só na entrevista, ou seja, eu acho que com a pandemia, isto como tudo na vida, o bom às vezes tem coisas, o mau muitas vezes traz coisas boas. Mesmo a nível de contratação e realmente do trabalho em si da pessoa. Por exemplo, eu estava um bocadinho a ouvir a história sobre a pessoa que sofria de anismo. E realmente, repara, numa situação atual, essa pessoa, todas aquelas dificuldades que ela passava no dia-a-dia, para se deslocar ao trabalho, para se sentar numa cadeira, inclusive no próprio trabalho, hoje em dia podem deixar de existir, porque realmente temos formas de trabalhar, e são aceitas formas de trabalhar que anteriormente não eram. Exato. Nós no mundo da IT já o aceitávamos, e aceitamos, e para nós é ela que é normal, o trabalhar de casa, o trabalho remoto, etc. Mas na maioria das empresas e de outras áreas profissionais, por exemplo os bancos, etc., é quase impossível alguém trabalhar de casa, não é? E portanto isso hoje em dia também é uma vantagem, e eu acho que é algo muito positivo também realmente para que pode exponenciar a empregabilidade de pessoas realmente que têm algumas dificuldades, como é óbvio, não é? Eu vou passar aqui a palavra novamente à Joana, porque há aqui uma segunda parte que eu acho que é muito importante, que é os desafios que uma Associação Salvador nos podem dar a nós, empresas de IT. E algum destes desafios vinha daqueles números que a Joana partilhou inicialmente. Nós não temos consciência, mas muitos de nós, durante o nosso ciclo de trabalho, vamos sofrer de uma incapacidade. E portanto, nós achamos hoje, todos olhamos para o espelho e gostamos do que vemos, está de pé, mexe os braços, mexe as pernas e a cabeça, mas de um dia para o outro, pronto, mais uns quilitos, menos uns quilitos, mas de um dia para o outro a vida transforma-se mesmo. E doenças que acontecem, degenerativas, aparecem de surpresa, aparecem e portanto temos que incorporar para nós próprios que somos seres vivos e como tal tudo pode acontecer, e estar muito abertos a esta realidade. Portanto, Joana, novamente aqui desafios que eu gosto de ser desafiada, ideias para que isto continue, porque não fique por aqui. Sim, obrigada, Rita. Eu vou aqui passar um vídeo primeiro, mas também eu gostava de deixar aqui uma coisa, tendo em conta o que o Nuno estava a dizer ainda agora, e que se falou do facto de esta pandemia também poder trazer benefícios, mas estas pessoas também precisam de socializar, precisam de sair de casa, e portanto, claro que é uma ferramenta que pode apoiar imenso, mas é necessário também reunir as condições para que possam ter uma vida normal e consigam também sair, ser vistas e portanto, traz benefícios, claro que sim, mas também é importante socializarem, ter uma vida ativa, não é? E isso só saindo mesmo de casa. Mas eu vou passar então aqui, ia passar um vídeo, tenho que pôr o som, não é? Sim, não foi isso que eu quis dizer, como é óbvio, acho que as pessoas têm que socializar, não é? Eu acho que o pesadelo que foi relatado há pouco pela pessoa que sofria de anismo é que realmente, imagino o pesadelo que seria. Eu acho que a pessoa quer socializar, deve socializar,
mas de uma forma realmente também que se divirta, que realmente consiga aproveitar o momento e que não seja exatamente um pesadelo, como é óbvio, não é? Claro. Sim, que seja digna, não é? Exato, é isso mesmo. Exato, Todos nós aprendemos a sociabilizar assim e estamos muito melhores a sociabilizar assim. Não é o que gostamos, mas estamos bem melhores, não é? Não sabíamos. Joana, perdeste? Eu perdi, eu não está a aparecer aqui o som, eu estou com medo que isto não... Nada para clicar no som. Eu vou tentar. Está bem? É pôr, como pusemos ontem, o ensaio geral. Sim, mas é que eu acho que não, isto hoje não me está a aparecer igual, não sei o que é que se passa. Estão a ver o ecrã? Sim, o vídeo está. Pronto, eu vou passar a ver se passa o som, porque não me apareceu aquela janelinha. Ele está muito para a frente, está puxado já para o fim. Tá? Não ouve o som. Não. Ai, está baixinho. Espera aí, eu vou tentar voltar a... Olha, mas enquanto a Joana descobre aqui o som e não descobre o som, deixem-me só partilhar uma coisa que me ocorreu agora mesmo, e porque estamos a falar de inclusão. Por exemplo, nesta call que estamos a fazer neste momento, se houver alguém que seja surdo, não pode estar. Não está a captar esta nossa reunião. Pois. Portanto, nós numa reunião de inclusão e de empregabilidade, esquecemos-nos de uma franja da sociedade. São muitas pontas, muito exigentes. Pensar que se faz... Rita, mas por acaso... Preparação, e ocorreu-me agora ao dizer, eu não partilhei o som. Portanto, não só dizer uma coisinha, por acaso o Teams tem de facto live captions. Tem live captions. Mas os live captions, infelizmente, para português não funcionam. Pelo menos eu pessoalmente... Ainda. Exato. Bom, vou tentar mais uma vez, mas não me aparece para selecionar o som, portanto eu não sei o que é que está a passar. Eu depois posso partilhar o link. Sim, que o vídeo é bem giro. Estou muito triste com esta situação. Joana, experimenta a reproduzir, porque agora Meu Deus, estou aqui a deixar. Está aqui alguém a ajudar a Joana, vamos lá. Sim. Se for possível partilhar o link, eventualmente outra pessoa pode partilhar o vídeo. Boa ideia, então eu vou fazer isso. É pôr aqui no chat. Vou experimentar uma última vez, senão eu vou pôr no chat. Conseguem ouvir? Não. Não? Ok. Não. Então eu vou pôr... Obrigada pela ideia. Vou já passar aqui para o chat então. Mas se calhar enquanto a Joana passa para... Nuno, consegues ajudar a pôr? Assim que tenha o link, consigo ajudar a pôr, sim. Por isso que passava à Rita, e a Rita falava-nos aqui um bocadinho daquilo que é a experiência e como é que nos podem apoiar, e aquilo que eu estava a dizer, no fundo vão à frente e têm algumas ideias, e como é que podem partilhar depois com esta associação e com todos os nossos membros para tirarmos partido deste caminho. Sim, acima de tudo, como já foi referido, eu acho que fazer o reach out proativo às instituições, como já foi referido, à Instituição Salvador e a outras que possam ter contacto, e se não tiverem os contactos e se não souberem a quem devem fazer reach out, façam reach out a nós, aos recursos humanos da Microsoft, ao recruiting da Microsoft, ou a mim, que nós encaminhamos os contactos que temos neste momento e as parcerias que já temos criadas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, sem dúvida, criar o awareness dentro da própria empresa, e vimos ali há pouco os testemunhos da Noesis fantásticos da integração que já existe na empresa e da inclusão que receberam a todos os níveis. Portanto, é criar este contínuo awareness dentro da empresa do que é necessário para
para a empresa ser inclusiva para todos, e há bocadinho quando a Maria falava sobre o banquinho para subir à cadeira, falar-se de rampas de acesso, falar-se de braille nos edifícios, falar-se de captations nas reuniões, portanto ter sempre, e o que nós fizemos na Microsoft foi criar um grupo chamado Disability, com A grande, ou seja, Ability, e depois o DIS em pequeno, que é o Grupo Mundial da Microsoft, que se chama Disability, que tem como principal motor gerar este awareness dentro de todos os colaboradores de que as diferenças existem, de que temos que todos os dias ter a certeza que todos os movimentos que fazemos são inclusivos, todas as coisas que pensamos e que ponderamos criar como iniciativas e tudo o que seja da Microsoft é de alguma maneira tentar abranger todo o espectro. E como diz a missão da Microsoft, empower every person and every organization on the planet to achieve more. Se nós queremos empower every organization and every person on the planet, temos que estar disponíveis e capazes de o fazer. E por isso é que nas nossas ferramentas, nas coisas que a Microsoft tem, nas ferramentas do Office, no escritório da Microsoft, temos sempre como base, não fôssemos nós uma empresa americana também, não é? Que está sempre muito mais à frente e tem sempre este top of mind, temos sempre por base todos estes aspectos que possam vir a ocorrer. Já vejo que está ali o vídeo, portanto vamos se calhar ver o vídeo. Ok. Joana. Obrigada. Se puder colocar então, Nuno, agradecia. Ok. Cá, Joana, uma breve introdução sobre o vídeo, não é? Isto é uma candidata. Sim, é um testemunho. É um testemunho. Significa estarmos a apoiar uma realidade crua que temos na nossa sociedade. Nós, no Santander, acreditamos que o talento não tem fronteiras, nem tem preconceitos. O impacto destas contratações nos colaboradores do banco é incrível. De facto, nós muitas vezes achamos que o que damos é muito, mas o que nós recebemos é imensamente superior. Se eu incentivaria que outras entidades apostassem no recrutamento inclusivo, a resposta é sim, sim. Penso que me adaptei relativamente bem ao ambiente de trabalho e às funções, às pessoas, e está a ser uma experiência bastante positiva. E sinto-me útil e sinto que o meu contributo é valorizado. Considero que a Associação Salvador teve um papel importantíssimo na minha integração profissional, não só pela formação que me proporcionou, como trabalhou sobretudo a minha confiança e a minha motivação, que eu acho que foram dois fatores fundamentais para estar aqui hoje. Obrigada. Pronto, este é um testemunho do Santander e da Joana Bernardo, e que realmente diz aqui, fala também do nosso acompanhamento, mas realmente da porta e da abertura das empresas para receber também estas pessoas. Muitas das vezes pensamos que é preciso preparar muita coisa, mas vai depender sempre da limitação da pessoa e, portanto, uma das coisas que nós, quando falamos com as empresas, é arrisquem e perguntem às próprias pessoas como é que poderão ajudar e torna-se muito mais fácil. Vou colocar aqui também só alguma informação e aqui de passar da teoria à prática, que é aqui também o tema do webinar, e que realmente deixamos aqui algumas... Eu não sei se estão a ver o meu ecrã. Sim. Deixamos aqui algumas formas de o fazer. Por um lado, o encontro de recrutamento, que falei há pouco, como sendo uma forma de os candidatos chegarem às empresas e também das empresas chegarem aos nossos candidatos através de boas práticas e também após a nossa capacitação dos candidatos, após o bootcamp e termos trabalhado com eles, há então este evento, o evento do encontro de recrutamento, que funciona como um speed recruitment. As empresas têm 10 minutos para conhecer os candidatos e os candidatos de se fazerem valer às empresas. Nós trabalhamos com eles no bootcamp as suas competências pessoais
para lhes dar essa segurança para o dia do encontro de recrutamento ter os melhores resultados. Temos 2 eventos este ano, um em Lisboa e outro no Porto. Aliás, vai ser online, no ano passado já o fizemos online e foi um evento espetacular. Fizemos 200 entrevistas numa manhã, participaram 24 empresas e 32 candidatos e foi realmente bastante interessante. Muitas das vezes não dá assim tantas contratações como nós gostaríamos, mas fica também a partilha de boas práticas e também o treino dos nossos candidatos e também a forma de muitas das empresas conhecerem candidatos que não lhes chegam de outras formas. Temos outras formas também, um estágio trampolim, que é um momento de pré-integração na empresa, por um lado para empresas que têm o receio de dar o primeiro passo e como é que se estão preparadas, se não estão preparadas, e também da própria pessoa. Temos candidatos que realmente nasceram com uma limitação e que já estão adaptados e conseguem ter uma vida ativa normal. Por outro lado, nunca muito normal, porque só o facto de terem que apanhar transportes e que o podem perder se não chegarem a tempo, ou que até o motorista pode-se recusar a levá-los, que isto acontece, infelizmente. Toda essa adaptação à vida de trabalho e ao terem que se levantar mais cedo porque demoram muito tempo para se preparar, tudo isso é um momento de integração também para os candidatos e este é um estágio que a associação proporciona, não tem custos para a empresa e que pode ir de 1 a 3 meses. Por outro lado, também pode dar aqui o espaço de, se uma empresa quiser utilizar as medidas de apoio à contratação do IFP, que existem muitas medidas, existem medidas bastante interessantes e úteis e que funcionam. Por vezes demoram um tempo a efetivarem-se. As contratações são sempre para ontem, não é? E muitas vezes pode chegar a demorar 3 meses colocar uma candidatura no IFP para colocar uma pessoa. Portanto, este estágio também tende a dar este apoio. E também temos o voluntariado corporativo. E aqui algumas empresas vêm ter connosco e têm disponível nas suas empresas pessoas com conhecimentos que podem passar aos nossos candidatos, seja em ver currículos, seja em fazer workshops sobre como se comportar em entrevista. Aqui, neste caso, estamos a falar mais de empresas ligadas para as novas tecnologias, formações nessa área e, portanto, há muitas formas de passar aqui à prática. Deixo-vos aqui só mais 2, assim, que também vão de encontro a tantos outros projetos que a associação também tem, desafios solidários. O ano passado fomos com uma pessoa com uma prótese na perna, subir com uma empresa, foi uma ação de team building ao Pico, e que foi uma experiência espetacular e também une as equipas e também passa a mensagem e realmente as pessoas que fazem parte de uma organização são a nossa sociedade e, portanto, se as empresas também disseminarem dentro das suas organizações este tema e levarem os seus colaboradores, vai se disseminar também pela sociedade em geral, não é? Por outro lado, também temos uma app que é mais acesso para todos, todos podem descarregar nos seus telefones e que funciona como um TripAdvisor. Qualquer um de nós que for a um espaço público pode ajudar classificando os espaços se são acessíveis ou não. Podem fazer logo uma reclamação para as entidades competentes através da app e estão a ajudar as pessoas com uma limitação ao saírem de casa conseguirem organizar o seu dia. Eu tenho que ir à farmácia e chega àquela farmácia e a farmácia não é adaptada, ou vou ao transporte ou ao teatro e não é adaptado. Se estiver classificado nesta app, que dá para classificar locais de norte a sul do país, estamos a ajudar muitas pessoas. E também, nesta altura do ano, a consignação do IRS, que também já é uma das formas de uma grande fonte de sustentabilidade da Associação Salvador, uma das grandes fontes de sustentabilidade e que é muito simples.
e portanto aqui também é mais uma das formas que as pessoas também têm de apoiar. E acho que já deixei aqui algumas dicas, se estou aberta aqui para questões também surgirem, e obrigada. Obrigada, Joana. Vou só aqui, a Rita vai ter que nos deixar, portanto a Rita já deu aqui um testemunho muito interessante e vai estar sempre disponível para ajudar os associados do INCP, portanto tudo o que sejam boas dicas tenho a certeza que vão aqui chegar e nós vamos à fonte também a recolher. Exato, se precisarem de alguma coisa, algum dia, sabem onde me contactar, o LinkedIn, eu respondo sempre, pode não ser nos 5 minutos seguintes, mas dentro em breve eu respondo, já alguém me mandou uma mensagem, eu já respondi. Portanto, se precisarem de alguma coisa, por favor, não hesitem a contactar-nos, de certeza que vamos conseguir ajudar de alguma maneira, ou se não conseguirmos ajudar, pelo menos vamos indicar alguém que possa ajudar e juntos vamos com certeza fazer o mundo um bocadinho mais inclusivo e torná-lo melhor. Com isso, muito obrigada a todos pelo vosso tempo, vou-vos deixar o comboio para apanhar. Não ando de comboio há mais de 2 anos, Rita. mas pela primeira vez vou andar de comboio. Muito obrigada, Rita. Obrigada a todos. Beijinho. Obrigada. Teresa, aqui só para terminar um bocadinho, no fundo, já naquela primeira questão já se abordou o tema da cultura, como é que esta situação impactou a Noesis? Portanto, aquilo que eu retive foi que vocês, inclusive em festas, em tudo, já têm esta preocupação, portanto acho que houve uma impactação ao nível da cultura. Sim, eu penso que os próprios colegas veem estas pessoas como pessoas muito positivas e muito valiosas em termos da sua experiência, e eu penso que à volta delas, regra geral, se cria um espírito muito colaborativo, muito prestador, que muitas vezes nem tínhamos noção que acontecia, ou seja, as pessoas tentam, na verdade, não fazendo diferenciação, tentam simplificar a vida das pessoas, ajudando de uma forma muito natural. E isso é uma bola de neve que passa dentro da empresa, ou seja, ao vermos aquele núcleo funcionar bem, quando vai a um evento que tem mais pessoas, e percebemos que esse espírito passa ali. Portanto, o que tentamos procurar é que estas pessoas também sejam um exemplo de que é possível fazer mais e melhor. Sim. E também aqui a experiência que eu retive um bocadinho aqui do Santander, porque a falar com a Joana percebi que a força que o Santander já tem no recrutamento é que de facto até estas pessoas criam um impacto muito positivo nas culturas, porque como são pessoas que têm uma atitude perante a vida com umas expectativas diferentes, contagiam pela positiva o que se passa em seu redor. E muitas vezes as pessoas normais, como nós dizemos, lamentam-se muito da dor aqui, da dor ali, não tinham lugar para o carro, que a garrafa de água estava vazia, quer dizer, os pormenores afetam-nas em coisas que são ridículas, e quando estão perante uma pessoa com uma contrariedade, como a deficiência, torna-se tudo muito mais relativo. Portanto, aqui só porque acho que há um espaço, há mais pessoas com vontade de fazerem uma outra pergunta ou uma outra intervenção, e não tirando a voz à Maria, a quem também tínhamos pedido para nos falar das exceções legais, mas se a Maria não se importasse, dávamos aqui só um espaço a ver se há questões. A minha parte é mais teórica, portanto eu até posso disponibilizar aqui o PowerPoint e, portanto, as pessoas depois também terão acesso a essa informação toda. Ok, obrigada Maria. E agora se quiserem intervir com este espaço aqui, darmos aqui uns minutos para conversar um pouco. Eu queria fazer uma perguntinha. Antes de mais agradecer-vos. Foi de facto uma sessão muito, muito boa, muito não só inspiradora, mas informativa. E queria lançar uma pergunta à Joana. Joana, é mesmo curiosidade, portanto, enquanto empresa desta área, que tipo de skills e de características é que normalmente têm as pessoas que vos chegam? Então, portanto, de que áreas de competências é que elas vêm, não é? O que é que uma empresa da área tecnológica como as nossas pode esperar contratar de alguém que está na Associação Salvador? Porque eu calculo que não haja todos os perfis, eu não faço ideia, portanto é mesmo curiosidade. Sim. Na realidade temos perfis muito variados. Temos, na sua grande maioria, temos candidatos com o 12º ano.
e com ensino secundário em cursos técnicos, que também muitos da área administrativa, alguns da área tecnológica, mas na sua maioria mais a nível administrativo. E depois temos licenciados, mestrados de muitas áreas, seja de Direito, seja da área de Psicologia, seja da área de Alfândega, temos tantas áreas. O nosso grande problema, ou pronto, o que temos mais dificuldade é realmente nas línguas. E vai muito de encontro aqui ao facto de, durante muito tempo, estas pessoas não terem forma de chegar aos ensinos ou durante muito tempo acharem que elas não têm competências e são canalizadas para cursos profissionais e muito ligados à parte mais administrativa. Não sei se respondi. A nível de competências pessoais, são pessoas muito resilientes, muito esforçadas e que agregam e que passam essa mensagem que a Rita estava agora aqui também a falar. Respondeu completamente, Joana, obrigada. Obrigada. Há aqui uma coisa, Beatriz, que é um espaço, para além deles terem os candidatos, é um espaço para as pessoas poderem ter formação. Porque muitos de nós hoje, empresas que aqui estamos a trabalhar no mundo do chamado low code. E por que não ter ações de formação para quem tenha alguns skills que possa vir a estar neste mundo, porque, por exemplo, o tema da usabilidade neles até pode ser muito mais forte do que numa outra pessoa. E portanto, eu também vejo aqui um grande desafio da associação em nos trazer oportunidades de podermos dar formação, ou quando nós temos formação, desafiar a associação a dizer: a minha empresa vai dar formação, vejam se alguém do vosso lado pode assistir a esta formação, é gratuita ou é paga, é o que for. Sim, aliás, isso que mencionas, Rita, eu acho que até já é uma realidade na nossa área, que é a requalificação de pessoas que vêm de outras áreas, portanto, qualquer pessoa, não é? Pessoas que vêm de arqueologia, de ciências, e reconvertê-las com skills mais de caráter tecnológico. Portanto, esse tipo de reconversão aplicar-se-ia exatamente da mesma forma, não é? Portanto, e depois absolutamente igual. Os benefícios que a Maria tem ali para nos apresentar, se estes candidatos estiverem nos institutos de emprego inscritos, nós empresas temos tanto benefício, a pessoa tem benefício, todos têm benefício, o Estado existe para estas situações e, portanto, podemos criar aqui um círculo que funciona, mas realmente temos que o alimentar, porque as pessoas irem inscrever-se e depois não acontece nada, depois o outro a seguir não vai porque não se sente motivado, não é? Certo. Não sei se há mais questões. Maria, acho que é aproveitar, se não há questões é aproveitar para partilhar. Obrigada, Rita. Há pouco falou que eu vinha falar um pouco aqui das exceções. Há aqui um ponto que eu gostava quase de dizer, é que toda a contratação, enfim, de pessoas com necessidades especiais é uma exceção por si só. Embora o código seja aplicável em termos genéricos também para estas pessoas, como não é a realidade, acaba por ser uma exceção. Mas eu agora aquilo que, enfim, gostaria um pouco de vos transmitir é que existem diversas medidas de apoio e a verdade é que eu própria fiquei surpreendida com o número de medidas de apoio que existem para as empresas que contratarem, de facto, estas pessoas com necessidades especiais. Desde medidas de apoio à qualificação, por exemplo, se quisermos, de facto, dar formação específica a uma determinada pessoa, apoio à contratação, e depois apoio à integração ou até reintegração. Vamos imaginar que foi uma pessoa que teve um acidente e que terá que ser recolocada no mercado de trabalho ou até mesmo na própria empresa, por algum motivo, e existem variedíssimos apoios. Todos eles partem normalmente por apoios financeiros que são disponibilizados pelo IFP, daí a relevância da inscrição de facto destas pessoas no IFP, porque regra geral isto, embora se possa pedir, mas acaba por haver aqui alguma relevância, não é requisito obrigatório, é apenas conveniente. Existem também apoios, por exemplo, à qualificação, ou no fundo apoios para permitir que o posto de trabalho daquele trabalhador seja alterado de acordo com as necessidades do trabalhador. E estes apoios podem ir até ao equivalente a 7.000 euros, ou seja, é um valor ainda altíssimo para esta alteração ao posto de trabalho, tal como existem medidas
e apoios que permitem a alteração arquitetónica de um edifício para permitir, por exemplo, que as cadeiras de rodas consigam entrar. Ou seja, é um variedíssimo, um leque. Eu vou pôr alguns, eu vou publicar, porque eu podia estar aqui a descrever, mas eu acho que iam todos adormecer com a exaustão destas medidas, mas apenas queria dar nota que de facto são imensos. É óbvio que eles não são iguais todos os anos, ou seja, estas medidas variam muitas vezes com os orçamentos de Estado, portanto importa também ter isto em conta. Não é que varie, muda o nome e pode o apoio financeiro ser superior ou ligeiramente inferior, mas criam outro tipo de apoio, ou seja, regra geral, há sempre imensos apoios. Agora, os que eu vou pôr aqui não tomem como certos, porque tudo depende do momento em que efetivamente estão a contratar aqui o candidato, porque pode haver alterações decorrentes das alterações governamentais. Mas eu colocarei aqui e estou certa que vão ficar tão surpreendidos quanto eu fiquei com... E aqui só tenho algumas, portanto isto não é exaustivo, com o número de medidas de apoio financeiro às empresas, muitas delas que cobrem um valor muito elevado da remuneração do trabalhador. Pois, eu acho que são esses temas e no fundo esta união entre nós e a razão de existir de uma associação é exatamente esta, é poder receber esta informação e disseminá-la por várias pessoas e não fazer com que cada um de nós tenha que ir à procura da informação, e acho que só isso, na minha opinião, vale estarmos aqui juntos durante esta hora a aprender e a absorver aquilo que é uma prática ótima de termos internamente. A Joana pedia também, portanto, a Maria vai partilhar essa informação e a Joana pusesse aqui no chat o nome da app para todos descarregarmos, porque a app é andarmos com ela aqui no telemóvel e sinalizarmos situações que podem ser melhoradas, portanto, não é uma denúncia, é sinalização de situações que nós vemos na nossa rua, no nosso percurso, e que só com isso estamos a contribuir para que haja uma melhoria. Sim, e também vou colocar um manual que nós temos compilado da associação, com toda essa informação útil também, inclusive esta questão da lei das contratações e dos contratos que existem disponíveis, está bem? Ok. Não sei se há mais alguma questão, senão já estamos a ultrapassar aqui em 15 minutos o tempo e nós gostamos de cumprir. Não havendo, eu acho que agora o passo seguinte é partilhar esta informação pelos associados, portanto nós vamos compilar esta informação e todos que aqui estiveram presentes têm acesso à gravação e à informação que foi partilhada. Os contactos da Associação Salvador para quem quiser explorar mais a questão diretamente. A CCA é nosso sponsor, a Noesis é um associado, portanto todos conhecemos, e a Microsoft acho que ficou uma ponte aberta para nós, membros da MCP, para explorarmos isto de uma forma muito mais ativa, porque é um canal que devemos explorar. Portanto, em nome de todos, temos aqui os membros do board e a nossa coordenadora, a Carla, que deu aqui um grande apoio na produção deste evento. Obrigada a todos. Muito boa vontade. E antes de dizermos adeus, vou-vos pôr aqui também um link, por favor, para nos darem a vossa opinião. Sim, portanto vamos pedir um breve survey, porque é importante termos o feedback de todos para melhorar sempre. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, obrigada por tudo e por me terem. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Obrigado, Rita, também. Obrigada, Teresa. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada por este Obrigado, tempo. Teresa. Obrigada. E a Joana, Obrigado a todos. acaba de dizer, salva palmas para a Joana.